Sejam muito bem-vindos, meus caros, e se em Portugal andamos a financiar a vida de imigrantes ilegais, saibam que a União Europeia anda a utilizar 4 milhões do dinheiro dos nossos impostos para nos dizer aquilo que nós podemos ou não dizer. E, portanto, eu venho mostrar-vos esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto e dar-vos mais detalhes sobre como é que o nosso dinheiro está a ser gasto pela União Europeia. Ora, temos cidadãos da União Europeia pagarão 4,4 milhões de euros para serem informados sobre o que podem dizer. ONGs selecionadas a dedo são financiadas para censurar discursos e promover a agenda da Comissão. Portanto, temos aqui o Ministério da Verdade de George Orwell, como já deve ser conhecido de todos vós. Pela primeira vez, detalhes preocupantes estão a vir à tona sobre como é que a Comissão Europeia está a financiar organizações não governamentais e grupos da sociedade civil alinhados com a sua agenda política. Esta estratégia, financiada por vários milhões de euros, está a ser implementada particularmente em áreas sensíveis, nomeadamente discurso de ódio online e ideologia de género. Portanto, já sabem, o discurso de ódio online são todas as pessoas que dizem, olhem como eu, mas eu nem sou particularmente um caso super influente, como tantas outras pessoas que têm muito mais audiência do que eu e são seguidas por muito mais pessoas. Discurso de ódio é de todas as pessoas que não se alinhem com aquilo que a União Europeia considera ser o adequado. Isto é pura e simplesmente o discurso de ódio que é, bom, a União Europeia considera que não se pode dizer, é um bocadinho desagradável, há pessoas que têm que ser silenciadas apesar de ser só uma opinião e de nem estarem propriamente a incentivar a ódio nenhum e a incentivar a violência nenhuma, mas portanto, como não é agradável que se diga determinadas coisas, porque isso até vai contra a agenda da União Europeia, provavelmente é boa ideia silenciar e então espalhar as loucuras de género é o prato do dia da maior parte dos europeus. O European Conservative obteve acesso a documentos incluindo a recente licitação da Comissão Europeia avaliada em 4,4 milhões de euros, especificamente destinada a apoiar, prevenir e combater o discurso de ódio ilegal, particularmente online. Este projeto visa fortalecer o Código de Conduta sobre o Discurso de Ódio, uma regulamentação voluntária acordada com plataformas digitais para remover conteúdo problemático. Embora o objetivo declarado seja proteger os direitos fundamentais e prevenir conflitos sociais, o verdadeiro foco desta nova iniciativa levanta sérias preocupações quanto ao seu potencial impacto na liberdade de expressão e no debate democrático na Europa. O documento publicado pela Comissão Europeia estipula explicitamente que os contratados devem criar e gerenciar um Centro Europeu de Conhecimento sobre o Discurso de Ódio, uma plataforma que incluirá um banco de dados centralizado de casos relatados de suposto discurso de ódio. De acordo com o documento oficial, esse catálogo terá acesso restrito. Ele será administrado por uma rede cuidadosamente selecionada de organizações civis, cujo papel será monitorizar e identificar casos específicos que podem ser relatados a plataformas de tecnologia que aderem ao Código de Conduta da União Europeia. O banco de dados categorizará esse conteúdo de acordo com vários critérios, incluindo antissemitismo, xenofobia, islamofobia, ódio contra pessoas LGBT e misoginia, além de registar a linguagem e o tipo de conteúdo. E portanto, basicamente é isto, meus caros. A União Europeia está a financiar a criação de um novo Ministério da Verdade, portanto o Ministério da Verdade de George Orwell, para aqueles que possam não conhecer o livro e o Ministério da Verdade, basicamente é a ideia de que há um Ministério que tem que controlar se as pessoas dizem ou não a verdade e portanto estão mais preocupados com palavrinhas do que propriamente com questões estruturais do regime, nomeadamente a atual situação da imigração e entre tantas outras. E portanto, vem aqui, meus caros, temos aqui basicamente o novo Ministério da Verdade, é verdade, isto pode parecer algo chocante, mas parece que a União Europeia está mais preocupada com palavras do que com questões estruturais e é o que disse J.D. Vance em Munique, que incomodou muitas pessoas à esquerda, mas se o nosso regime tem mais medo de palavras do que de ataques de praticantes do terror e do que de pessoas que andam a fazer violações em grupo, muito provavelmente temos um regime completamente hipócrita, gerido por pessoas incompetentes e mesquinhas que não têm a capacidade de assumir para si aquilo que são verdadeiros valores democráticos, que é o respeito pelo pensamento diferente e, aliás, esse pensamento diferente algumas vezes até se tem provado mais verdade do que tantos outros e não deixa de ser curioso que à esquerda haja tantas pessoas, muitas vezes líderes, mulheres, falo de mulheres em específico, não porque sejam mulheres, mas porque não deixa de ser interessante que haja mulheres a defender à esquerda a entrada massiva de imigrantes da zona do Indostão, quando nós sabemos, e
e há rankings sobre o assunto, que a Índia, por exemplo, é um dos países mais perigosos do mundo para uma mulher existir. É verdade. E, portanto, existir na medida em que violência sexual e tantos outros tipos de violência, até pela divisão de castas que é conhecida na Índia de todos vós. E, portanto, eu acho que é relevante falarmos sobre este assunto. Eu acho que se nós tivermos as amarras de que determinadas pessoas definem o que é xenofobia e definem que qualquer coisa que seja dita sobre determinada cultura é uma forma de xenofobia, nunca vamos poder ter debates sérios e vamos continuar a ser censurados. E, portanto, eu estou aqui a fazer esta denúncia porque eu acho que é relevante. Eu vou reencaminhar isto para pessoas a quem de direito, que eu acho que é relevante falar um bocadinho sobre este assunto, e vamos continuar a expor este tipo de poucas vergonhas, que eu acho que é relevante, até porque isto também é dinheiro nosso, apesar de que, obviamente, isto é dinheiro gerido pela União Europeia, mas é de impostos dos países membros, e como sabem, Portugal também é parte da União Europeia, portanto ali também está dinheiro nosso. E, portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para caso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.